Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar agora sobre videogames mais uma vez e sobre o Forza Horizon 5 sendo um grande sucesso de vendas no PlayStation 5 e já garantido mais de 1 milhão de cópias vendidas. Lembrando que o jogo ficou disponível no finalzinho de abril, obviamente conta todo o período de pré-vendas, mas fato é que assim, um pouco mais de 2 semanas, talvez, desde que o jogo está disponível para compra, e a gente vê aí um volume de vendas espetacular. E a verdade é que assim, esse é o tipo de coisa que vai mostrando cada vez mais que a guerra de consoles, pelo menos essa questão dos exclusivos, está acabando e no final a Xbox está indo mais para um caminho de publisher do que propriamente para continuar no mercado dos consoles potentes. Porque essa geração, né, mais do que foi a do One e do PlayStation 4, a Sony ela está com uma proporção de vendas muito maior do que a da Xbox. E visto o que aconteceu recentemente, né, a Xbox aumentou o preço de seus consoles, cortando o subsídio deles. Porque assim, nesse mercado tão difícil, o que você faz para o seu console ter um preço mais competitivo? Você coloca um subsídio e vende ele com prejuízo. A empresa tem prejuízo ao vender o console. Mas você ganha de volta no quê? Nos jogos. Então assim, vendendo os jogos, né? Por exemplo, quando você vende o Forza, por exemplo, 30% da receita vai para a Sony, porque é a plataforma dela que você está jogando, e aí que você ganha o dinheiro de volta. No caso, vamos supor que isso é um jogo que está vendido a 50 milhões de dólares. Então, assim, 15 milhões, tipo, se vendeu 1 milhão, né? Só fazendo a conta, 50 milhões de dólares, 15 milhões vão para a PlayStation. Então já é uma grana muito grande que eles ganham em apenas um jogo. E a verdade é, tem o Indiana Jones, vai vir um Gears of War, e vale lembrar, o Gears of War tem uma coisa que deixa ainda pior para todo fã do Xbox: vai ter mídia física para PlayStation 5. Eles vão dar o trabalho de fazer uma mídia física e vender um CD Gears of War para você colocar no PlayStation, né? Tipo, isso aí é mais simbolismo do que nunca, porque o Forza nem sequer tem a mídia física, é só o jogo digital, você baixa e pronto, né? Então, assim, é aquele negócio, o abandono dos exclusivos, que eram a tentativa de você conquistar o público, né, do jogo, que só pode jogar ali e não mais no concorrente, né? É uma demonstração, assim, de que essa geração foi muito ruim para a Xbox na venda dos seus hardwares, de uma maneira acho que nem a própria Sony deveria esperar, né? E assim, é difícil explicar porque foi para tudo uma disparidade tão grande, né? Porque no final, eu acho que o erro que eles cometeram, isso é uma visão minha, eu posso estar enganado, né? De que assim, eles foram tentar fazer algo, né? Tipo assim, que eles recuperaram um pouco das vendas do Xbox One no final da geração com o One S e o One X, porque o One S ficou muito mais barato que o Fat, que vinha obrigatoriamente com o Kinect. O One S não tinha isso, e o One X era o console 4K nativo que ninguém tinha na época, então ele virou um console mais primo, embora por ter sido mais caro que o PlayStation 4 Pro, eu não acho que ele vendeu tanto assim, mas eram consoles muito bem construídos e que hoje eles são consoles muito procurados, inclusive, né? São bons consoles. Então a questão é, eles olharam para isso, poxa, o One X e o One S foi sucesso, venderam bem, recuperaram um pouco da nossa imagem. Por que a gente não faz isso logo de uma vez, né? Faz um console de entrada para as pessoas comprarem a um preço muito mais barato do PlayStation 5 e faz um console mais poderoso que, mesmo mais caro, as pessoas vão querer porque ele é mais poderoso do que o rival. Essa análise ela não parece tão ruim, tipo, se você olha mercadologicamente falando. Você vai ter o mais barato, mas o mais caro é o mais poderoso. O problema é que assim, eles fizeram isso, só que os 2 teraflops extras do Xbox Series X, eles não mudam quase nada, porque o processador do PlayStation 5 é melhor, e mesmo que o gráfico rode minimamente melhor no Xbox Series X, o que não parece ser tanto o caso, porque no final as empresas acho que elas não vão dar tanto trabalho de otimizar o jogo para rodar em 2 teraflops a mais, para extrair o máximo disso, né? Até porque os jogos tendem a lançar no mesmo dia em cada plataforma, né? E, então, assim, eles vão, obviamente, jogar o jogo da mesma maneira, então você não extrai quase nada dos 2 teraflops extras, só tem um console mais caro e com um visual menos atrativo também, que eu acho que isso é nítido. E a questão é, o Series S, eu falei, ele tem a cara de subproduto porque tem muita coisa nele que é inferior ao console da geração anterior, que é o One X. Ele não roda 4K nativo como o One X, ele tem menos teraflops, ou seja, alguns gráficos vão ser piores no Series S do que no One X. Por exemplo, lançou o Call of Duty Black Ops 6 recentemente para o Xbox One X também, e o Xbox One em geral, né? E assim, tá rodando 4K 60 FPS no One X e não no Series S. Ok, Series S você carrega muito mais rápido as coisas, mas a experiência gráfica de um jogo ser melhor no console antigo do que no novo, isso não é legal, entende? Um console de 2017, entende?
Então, eu acho que isso pegou ruim, principalmente o fato de não ter leitor de disco. Então, muito jogo sai do sistema digital e você só consegue jogar por um leitor de disco. É o caso do Forza Motorsport 7, por exemplo. Então, assim, esse tipo de coisa também joga contra o Series S, né? E se for para jogar jogos de retrocompatibilidade, os Call of Duty antigos, etc., né? Compra o One X, a biblioteca digital também está disponível nele. Então, e eu não acho que o Xbox vai abandonar esses consoles tão cedo também. Então, a verdade é que o Series S ele não pareceu tão atrativo assim. Ele deu essa ideia de subproduto e a Sony fez um console que acabou sendo um pouco mais custo-benefício, né? E ele deu mais a ideia de ser nova geração a princípio, né? E a verdade é que se beneficiou também do PlayStation 4, já tem uma base maior de jogadores, né? Ele vendeu mais que o os Xbox One, né? E aí aquele negócio, a biblioteca compartilhada, você podia pegar todos os seus jogos de PlayStation que no 4 e já baixar diretamente no PlayStation 5. Então era uma vantagem muito grande que a Sony tinha já para começar a geração. E eles continuaram porque hoje o console é bem mais acessível, já que o subsídio acabou. Então o PlayStation 5 ainda continua sendo subsidiado. Vamos ver se isso mantém, mas a ideia é tentar aproveitar agora para pegar o máximo de consumidores possíveis. Eu acho que eles vão continuar subsidiando até o final dessa geração, possivelmente, porque ainda tem GTA 6 vindo, ainda tem muitos jogos grandes vindo, e eu acho que a conta ainda está fechando, e a melhor maneira de você neutralizar completamente o rival é continuando a massacrar ele nas vendas de hardware. A ideia é que o PlayStation 5 passe das 100 milhões de unidades vendidas, ainda mais com GTA 6 vindo, isso vai impulsionar as vendas de uma maneira assustadora, podem garantir isso. Então, assim, tudo caminha para o PlayStation ganhando muita geração e cada vez mais, assim, a gente está vendo muito mais PlayStation 5 sendo vendido do que Xbox. E como eu disse, com o fim do subsídio, eles basicamente descartaram muito essa questão de produzir tantos consoles, devem ter reduzido também a produção industrial disso. E a melhor coisa a se fazer para eles garantirem esse retorno financeiro é lançar os jogos aonde você tem o maior número de jogadores e hoje é no concorrente. Dói, mas é a verdade, e eles têm que sustentar essas empresas fazendo jogos. E eles venderam 1 milhão de cópias de um jogo de 2021 em um prazo de 2 semanas desde o seu lançamento. É muita coisa, né? Você está ganhando dezenas de milhões de dólares colocando jogos antigos na plataforma rival. Algo que você não está conseguindo fazer na sua plataforma, porque tem menos jogadores e ainda tem essa questão do Game Pass, que obviamente consegue muitas assinaturas, mas por outro lado, o Game Pass ele acaba prejudicando a venda de jogos. Ele é tão bom que você não quer comprar o jogo, você só quer alugar via Game Pass. Então, tem pontos positivos e também tem os contras, né, que acabam pesando um pouco para o bolso das desenvolvedoras que a Xbox tem parceria. Então, a verdade é que é um caminho sem volta. É um sucesso enorme de vendas o Forza lá. A ida do Gears of War é mais um sinal de quando o Starfield, de quando o Halo e basicamente todos os exclusivos da Xbox vão para PlayStation e não de se vão. Porque hoje, se você coloca um dos seus principais jogos, que é Forza 5, lá e você não vai colocar o Starfield, por quê? Se você já está com a sua cabeça assim, mentalmente falando, esses jogos que eu consegui aqui, até o Indiana Jones, né? Não garantem venda do meu console para conseguir retorno, vou lançar no concorrente, né? E por que eu não faria isso com os outros? Se eu já estou abrindo mão dos meus consoles, se eu já estou meio que abrindo mão dessa exclusividade, é bom você já lançar os outros jogos lá, porque você vai conseguir muito mais dinheiro. É assim, comercialmente falando, é muito, mas muito dinheiro que eles vão ganhar nisso. E eles vão escolher o bolso deles antes de prezar pela marca Xbox, porque ela pode sobreviver como publisher da mesma maneira que a SEGA fez quando ela estava perdendo espaço tanto para o novo PlayStation que a Sony lançou naquela época nos anos 90, como para os consoles da Nintendo. Então a SEGA, para sobreviver, teve que se adaptar. Eu acho que é uma pena porque eu gosto da Xbox, é uma marca que foi importante. Eu cresci jogando no 360, o meu console assim nostálgico favorito, né? Então, assim, obviamente, machuca saber que talvez a próxima geração pode ser a última com um console Xbox. Pode ser. Não quer dizer que vai, pode ser que as coisas mudem, mas nada indica que, assim, a Xbox vai ter, assim, exclusivos para a próxima geração porque já estão ganhando dinheiro vendendo para o rival. E a verdade é que a tendência é que o rival continue dominando as vendas e eles vão querer ganhar essa geração pelo máximo possível para garantir o predomínio na próxima geração também, né? Porque se você consegue vender lá 100, 120 milhões, enquanto o rival está em 30 e 40 milhões, é óbvio que eles vão dar preferência para você porque você está dominando o mercado.
É o que a Sony está tentando fazer agora, dominar a geração o máximo que pode, vender o máximo que pode, fazendo campanha de marketing com GTA para garantir o máximo de vendas para o console, e não dá para dizer que não está funcionando. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal!